Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Ele estava ali novamente, flutuando no canto da sala, me observando. Seus olhos opacos, sem vida, tinham um brilho azulado quase imperceptível. E o sorriso, aquele maldito sorriso que surgia quando ninguém mais estava olhando. Estávamos sozinhos naquela noite na academia. Apenas eu e aquele espírito feminino. A barra olímpica em minhas mãos pesava 150 quilos, mas o verdadeiro peso era o do terror que me consumia. Foi quando ela falou comigo pela primeira vez. Esses músculos não vão te salvar do que está por vir. Larguei a barra. O estrondo metálico ecoou pela academia vazia. Era apenas o começo. Tudo começou há 3 semanas. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos e sempre fui obcecado por minha aparência física. A academia era meu refúgio, o lugar onde eu exercia controle total sobre meu corpo e mente. Ao menos era o que eu pensava. Naquela segunda-feira cheguei à Academia Olympus às 5h30 da manhã, como de costume. Gostava do silêncio daquele horário. Apenas alguns poucos frequentadores dedicados como eu. A recepcionista Patrícia me cumprimentou com seu sorriso habitual. Notei algo diferente no ambiente, mas não consegui identificar o quê. Bom dia, Lucas. Madrugando como sempre, disse ela, passando meu cartão. É o melhor horário, respondi, automaticamente enquanto caminhava para o vestiário. Troquei de roupa e segui para a área de musculação. Foi quando notei algo diferente no ambiente. Uma sensação fria e pesada, como se o ar tivesse ficado mais denso. Comecei minha rotina de peito e costas. Enquanto executava uma série de supinos, percebi algo pelo canto do olho. Um movimento, no ar, como uma ondulação translúcida. Virei a cabeça rapidamente, mas não havia nada em comum. Apenas o espaço vazio da academia. Estou trabalhando demais, pensei, retomando o exercício. Ao terminar a série, sentei no banco e peguei meu celular para cronometrar o descanso. Foi quando notei uma mulher do outro lado da academia que não estava lá antes. Alta, atlética, aparentando ter por volta dos 30 anos. Ela me observava com uma intensidade perturbadora. Desviei o olhar, desconfortável. Quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Você viu aquela mulher? Perguntei a Marina, uma personal trainer que passava por perto. Que mulher? Aquela ali. Apontei para o local onde a mulher estava, mas não havia ninguém. Deixa pra lá. Marina fez um gesto de confusão e seguiu seu caminho. Voltei aos meus exercícios, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pesos que eu tinha certeza de ter guardado apareciam em lugares diferentes. Meu armário, que eu sempre trancava, estava destrancado quando retornava do treino. E havia os sussurros. Vozes baixas demais para entender, mas audíveis o suficiente para me incomodar. Na quinta-feira, estava fazendo agachamentos quando senti um sopro gelado na minha nuca. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém próximo, o suficiente para causar aquela sensação. Foi então que vi, por apenas um segundo, uma figura translúcida parada a alguns metros de mim, observando. Larguei a barra no suporte e esfreguei os olhos. Estou ficando louco? Tudo bem, Lucas? Perguntou Rodrigo, outro frequentador habitual. Sim, só um pouco cansado. Cuidado para não exagerar, cara. Descanso também faz parte do treino. Concordei com a cabeça e decidi encerrar por ali. No vestiário, enquanto me trocava, tive a impressão de ouvir meu nome sendo chamado. Lucas, olhei ao redor. Estava sozinho. Tem alguém aí? Apenas o silêncio respondeu. Vesti-me rapidamente e saí, com uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Foi no final daquela semana que as coisas realmente começaram a se intensificar. Eu estava na esteira, quando a mulher misteriosa apareceu novamente. Desta vez, ela subiu na esteira ao meu lado e começou a correr no mesmo ritmo que eu. Olhei para ela, tentando não demonstrar meu incômodo. Ela me encarou de volta e sorriu. O mesmo sorriso inquietante que pensei ter visto antes. Bom dia, ela disse. Bom dia, respondi secamente, aumentando a velocidade da esteira. Ela ajustou sua esteira para a mesma velocidade, sem demonstrar qualquer esforço.
Você vem aqui há quanto tempo? Ela perguntou. 5 anos, respondi, relutante em conversar. Interessante. Eu também. Isso me pegou de surpresa. Nunca te vi antes, mas eu sempre vi você, Lucas. Um calafrio percorreu minha espinha. Como ela sabia meu nome? Desculpe, nos conhecemos? Perguntei, diminuindo a velocidade. Ela sorriu novamente. Em breve nos conheceremos melhor. Antes que eu pudesse responder, ela desligou sua esteira e saiu andando. Tentei segui-la com os olhos, mas ela desapareceu entre os equipamentos. Quando terminei meu treino e fui ao vestiário, encontrei meu armário aberto. Minhas coisas estavam intactas, exceto por uma coisa. Havia um bilhete dobrado sobre minha mochila. Você nunca está sozinho quando treina aqui. Amassai o papel e olhei ao redor, alarmado. O vestiário estava vazio. Peguei minhas coisas e saí da academia o mais rápido que pude. Naquela noite não consegui dormir. Quem era aquela mulher? Como ela teve acesso ao meu armário? E o que significava aquele bilhete? Fiquei 2 dias sem ir à academia, inventando desculpas para mim mesmo. Mas a verdade é que estava com medo. No 3º dia, porém, minha obsessão falou mais alto. Não podia deixar que uma estranha arruinasse minha rotina. Voltei a Olympus determinado a confrontar a mulher, se a visse novamente. A academia estava praticamente vazia naquela manhã de quarta-feira. Apenas um senhor na área cardiovascular e uma mulher usando a área de peso livre. Nenhum sinal da misteriosa mulher que vinha me perseguindo. Meu treino daquele dia era de pernas. Comecei com agachamentos, depois parti para leg press e extensora. Foi durante a série de panturrilha que notei o aroma. Um perfume doce, quase enjoativo, com notas de lírio e algo que não conseguia identificar. Um cheiro que parecia fora de lugar numa academia. Você sente esse cheiro? Perguntei a Juliano, que treinava próximo a mim. Ele inspirou profundamente. Que cheiro? Esse perfume. Doce. Juliano balançou a cabeça. Não sinto nada além do cheiro de suor. O odor ficou mais forte, tão intenso que comecei a sentir náuseas. Precisei sentar. Você tá bem, cara? Juliano parecia preocupado. Tá pálido. Estou só um pouco tonto. Talvez devesse descansar um pouco, tomar uma água. Concordei e me dirigi ao bebedouro. Enquanto bebia, percebi que o cheiro havia desaparecido completamente. Foi quando notei um reflexo no vidro da janela. Uma mulher parada atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas o espaço estava vazio. Preciso ir ao banheiro, murmurei para mim mesmo. No vestiário, joguei água no rosto e me olhei no espelho. Havia olheiras profundas sob meus olhos, resultado das noites mal dormidas. Enquanto me enxugava, notei algo escrito no espelho embaçado pelo vapor do chuveiro ao lado. Procure Helena. A mensagem estava escrita em letras tortas, como se feita com o dedo. Olhei ao redor, não havia ninguém no vestiário. Esfreguei a mensagem com a toalha, apagando-a. Meu coração acelerou. Helena. Seria esse o nome dela? De quem ou o que estava me seguindo? Decidi não voltar para a área de treino. Iria para casa, pesquisar sobre esse nome. Talvez existisse alguma conexão com a academia que eu desconhecia. Ao abrir meu armário, encontrei outro bilhete. Procure pela verdade sobre Helena. Ela morreu aqui. Você é o próximo. Minha mão tremeu ao segurar o papel. Era uma ameaça, um aviso? Não importava. Eu precisava descobrir quem era Helena e o que tinha acontecido com ela. Quando cheguei em casa, liguei meu notebook e comecei a pesquisar. Helena Morte Academia Olympus. Nada relevante. Tentei várias combinações, mas não. Encontrei informações úteis. Era como se Helena nunca tivesse existido. Lembrei que Patrícia, a recepcionista, trabalhava na Olympus há anos. Talvez ela soubesse de algo. No dia seguinte, cheguei mais cedo que o habitual. Patrícia estava na recepção, organizando alguns papéis. Bom dia, Lucas. Madrugando ainda mais hoje? Preciso te perguntar uma coisa, disse sem rodeios. Você conhece alguém chamada Helena que frequentava a academia? O sorriso de Patrícia desapareceu. Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém nos ouvia. Por que está perguntando sobre ela? Aquela reação me pegou de surpresa. Então você a conhece? Patrícia suspirou. Conheci.
Helena era personal aqui há uns 2 anos. Por que quer saber sobre ela? Hesitei. Não podia contar sobre as aparições, os bilhetes, as mensagens no espelho. Patrícia me acharia louco. Ouvi alguém mencionando o nome dela. Parecia algo sério. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois me chamou para mais perto. Helena se matou, sussurrou. Aqui mesmo na academia. Foi encontrada na sala, de spinning, enforcada. Depois disso, o dono tentou abafar o caso. Não gostamos de falar sobre isso. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que ela fez isso? Ninguém sabe ao certo. Ela deixou uma carta, mas seu conteúdo nunca foi revelado. Havia rumores de que ela estava envolvida com alguém casado, um aluno talvez. Outros diziam que ela descobriu algo sobre a academia, algo ilegal. Que tipo de coisa ilegal? Patrícia olhou novamente ao redor. Não sei detalhes, mas ouvi rumores sobre anabolizantes sendo vendidos aqui. Tráfico de suplementos proibidos. Helena pode ter descoberto e ameaçado denunciar. E você acha que... Não, acho nada. Patrícia me interrompeu. São apenas boatos. O caso foi investigado e concluído como suicídio. Ela olhou para o relógio. Tenho que voltar ao trabalho. Por favor, não mencione essa conversa a ninguém. O gerente não gosta que falemos disso. Diz que mancha a reputação da academia. Agradeci e segui para o vestiário, minha mente fervilhando com aquelas informações. Se Helena havia se suicidado, por que seu espírito estaria me assombrando? O que eu tinha a ver com isso? Enquanto me trocava, senti novamente aquele perfume doce e sufocante. O ar ficou pesado, difícil de respirar. As luzes piscaram. Quem está aí? Perguntei, minha voz tremendo. O perfume ficou mais intenso. Comecei a tossir. Helena, arrisquei. As luzes se apagaram completamente. Na escuridão, ouvi um sussurro bem próximo ao meu ouvido. Descubra a verdade. A luz voltou tão repentinamente quanto havia se apagado. Estava sozinho no vestiário, meu corpo coberto de suor frio. Naquele momento tomei uma decisão. Não iria apenas descobrir a verdade sobre Helena, eu iria expô-la, fosse o que fosse. Algo me dizia que minha vida dependia disso. Nos dias seguintes, comecei a investigar discretamente o caso de Helena. Conversava casualmente com funcionários mais antigos, tentando obter informações sem levantar suspeitas. Descobri que o dono da academia, Marcelo Ribeiro, estava fora do país quando Helena morreu. Seu filho, Ricardo, era quem administrava o local na época. Os funcionários falavam pouco dele, alguns com medo visível, outros com desprezo mal disfarçado. Numa sexta-feira, consegui uma informação preciosa. Carlos, o zelador noturno, estava bebendo num bar próximo à academia. Sentei-me ao seu lado e depois de algumas rodadas mencionei o nome de Helena. Eu estava lá naquela noite, ele disse baixando a voz. Fui eu quem a encontrou. Na sala de spinning, Carlos tomou mais um gole. Sim, mas tem algo que nunca contei a ninguém. Senti meu coração acelerar. As câmeras de segurança, ele murmurou. Elas estavam desligadas, todas elas. Na mesma noite, uma coincidência que ninguém investigou. Por que você não contou isso à polícia? Carlos riu sem humor. Você não conhece o Ricardo. Ele tem conexões, políticos, policiais. Além disso, quem daria ouvidos a um zelador bêbado contra o filho de um empresário? E a carta de suicídio? Nunca vi carta nenhuma. Carlos deu de ombros. Ouvi dizer que Ricardo a encontrou. Conveniente, não? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Carlos se levantou. Já falei demais. Se eu fosse você, ficaria longe disso. Helena está morta, deixe-a em paz. Mas eu não podia. Não quando seu espírito continuava a me assombrar. Na segunda-feira, resolvi ir ainda mais cedo para a academia. Cheguei às 4h45, 15 minutos antes da abertura. Para minha surpresa, a porta estava destrancada. Entrei silenciosamente. A academia estava escura, com apenas as luzes de emergência acesas. Ouvi vozes vindas da sala do gerente. Aproximei-me cautelosamente. Não podemos continuar assim, uma voz masculina dizia. Pessoas estão começando a fazer perguntas novamente. Que perguntas? Era a voz de Ricardo. Reconheci pelo tom arrogante que os funcionários imitavam. Sobre Helena.
Aquele cliente, o Lucas tem perguntado por aí. Congelei ao ouvir meu nome. E daí ninguém sabe de nada. E se ele descobrir sobre os vídeos? Silêncio. Meu coração batia tão forte que temi ser ouvido. Impossível. Foram todos deletados. E o Carlos? Carlos anda bebendo muito, falando demais. Cuide dele então. Ricardo respondeu friamente. Quanto ao tal Lucas, vamos observá-lo de perto. Se continuar fuçando, teremos que tomar providências. Recuei lentamente, mas bati numa estante, derrubando alguns folders promocionais. O barulho, embora pequeno, ecoou no silêncio da academia. Tem alguém aí, a outra voz disse. Corri para o vestiário e me escondi em um dos boxes do banheiro, subindo no vaso para não ser visto por baixo da porta. Ouvi passos se aproximando. Deve ter sido só o vento, a voz disse após alguns segundos. Vamos continuar a conversa na sua sala. Os passos se afastaram. Respirei aliviado, mas minha mente girava. Vídeos. Que vídeos eram esses? E que providências? Ricardo tomaria comigo? Saí do banheiro quando ouvi a academia começando a ganhar vida. Funcionários chegando, luzes sendo acesas. Fingi que acabava de chegar. Patrícia me olhou de forma estranha quando passei pela recepção. Madrugou hoje, hein? Pois é, respondi casualmente. Dia cheio pela frente. Durante meu treino notei que estava sendo observado mais do que o normal. O próprio Ricardo passou pela área de musculação 2 vezes, me encarando. Decidi encerrar mais cedo e ir para casa. Precisava processar o que havia descoberto e planejar meu próximo passo. Enquanto saía, senti aquele perfume novamente. Virei-me e por um segundo vi Helena no canto da academia. Ela apontava para a sala de spinning. Uma ideia surgiu. E se os tais vídeos estivessem escondidos lá? Naquela noite, voltei à academia. Sabia que Carlos estaria sozinho fazendo a limpeza. Talvez pudesse convencê-lo a me deixar entrar na sala de spinning. O que eu não esperava era encontrar a porta da academia arrombada e Carlos caído no chão do vestiário, uma poça de sangue se espalhando sob sua cabeça. Meu primeiro instinto foi correr dali, mas não podia deixar Carlos sangrando no chão. Me aproximei cautelosamente e verifiquei seu pulso. Ainda estava vivo, mas fraco. Carlos, chamei baixinho, dando leves tapas em seu rosto. Quem fez isso com você? Seus olhos se abriram por um momento. Ricardo, murmurou com dificuldade. É ele, o vídeo, Helena. Que vídeo, Carlos? Onde está? Sabe ela... spinning... piso. Ele tossiu. Um filete de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Cá está. Seus olhos se fecharam novamente. Peguei meu celular e liguei para a emergência, informando sobre um homem ferido na academia. Não podia esperar pela ambulância. Ricardo poderia voltar a qualquer momento. Com o coração acelerado, dirigi-me à sala de spinning. A porta estava destrancada. Entrei e acendi a luz. A sala estava vazia, apenas as bicicletas ergométricas enfileiradas, viradas para o espelho que cobria toda a parede frontal. Piso, Carlos havia dito. Comecei a examinar o chão, procurando qualquer sinal de irregularidade. Num canto, notei que uma das placas de piso flutuante parecia ligeiramente elevada. Ajoelhei-me e puxei a borda com os dedos. A placa se levantou facilmente, revelando um pequeno compartimento. Dentro havia um pendrive preto, sem nenhuma identificação. Coloquei-o no bolso e recoloquei a placa no lugar. Estava prestes a sair quando ouvi sirene se aproximando. A ambulância havia chegado. Não podia ser encontrado ali. Saí rapidamente pela porta dos fundos e corri para casa, o pendrive queimando em meu bolso, como um segredo perigoso. Em casa, inseri o dispositivo no meu notebook com as mãos trêmulas. Havia um único arquivo de vídeo. Cliquei nele. A gravação. Começou a rodar. Mostrava a sala de spinning vazia. A data no canto inferior era de 2 anos atrás, a noite em que Helena morreu. Por alguns minutos, nada aconteceu. Então a porta se abriu e Helena entrou. Parecia agitada, nervosa. Olhava constantemente para trás, como se temesse ser seguida. Ela tirou o celular do bolso e começou a filmar ao redor da sala, como se documentasse algo. Depois, se aproximou de uma das bicicletas e filmou algo específico nela. Não consegui distinguir o que.
A porta se abriu novamente. Ricardo entrou acompanhado de 2 homens que nunca tinha visto. "O que você está fazendo aqui, Helena?" A voz de Ricardo era gelada. "Documentando seu esqueminha", ela respondeu, tentando parecer corajosa, mas sua voz tremia. "Sei de tudo. Os anabolizantes, as substâncias proibidas que vocês vendem aos clientes. Tenho provas." Ricardo riu. "E o que pretende fazer com essas provas?" "Vou à polícia amanhã." Os 2 homens trocaram olhares. Ricardo permaneceu calmo, quase entediado. "Não, você não vai." Helena ergueu o queixo, desafiadora. "Tente me impedir. Não seja estúpida, Helena. Pense bem. Oferecemos um acordo. Uma quantia significativa para você ficar quieta. Não estou interessada no seu dinheiro sujo." Ricardo suspirou. "Uma pena." Fez um gesto com a cabeça e os 2 homens avançaram em direção a Helena. O que aconteceu a seguir me fez desviar o olhar. Os homens a seguraram enquanto ela se debatia. Um deles tirou uma corda do bolso. Helena gritou, mas o outro tapou sua boca. Fechei o notebook, incapaz de continuar assistindo. Meu estômago revirava. Agora eu sabia a verdade. Helena não havia se suicidado. Fora assassinada. E eu tinha a prova. Meu celular tocou, me sobressaltando. Era um número desconhecido. "Alô? Senhor Lucas?" Era uma voz feminina, profissional. "Aqui é do Hospital Municipal. Um homem foi trazido para a emergência há pouco. Carlos Mendes. Ele pediu para entrarmos em contato com o senhor antes de perder a consciência." Meu coração disparou. "Como? Ele está?" "Estado crítico. Traumatismo craniano grave." Ele repetiu seu nome várias vezes. Disse que precisava falar com você urgentemente. "Estou a caminho." Desliguei o telefone e olhei para o notebook. O pendrive ainda estava conectado. Não podia deixá-lo ali nem levá-lo comigo. Precisava escondê-lo em um lugar seguro. Retirei o dispositivo e o escondi dentro de um livro na estante. Peguei as chaves do carro e saí. No elevador, tive a sensação de não estar sozinho. Olhei ao redor, nervoso. O perfume de Helena invadiu o espaço confinado do elevador. Um sussurro chegou aos meus ouvidos. "Cuidado, eles sabem." Quando as portas se abriram no térreo, vi um carro preto estacionado do outro lado da rua. Um homem estava dentro, me observando. Reconheci-o como um dos 2 que estavam com Ricardo no vídeo. Voltei para dentro do prédio e subi as escadas, de emergência até o apartamento. Precisava de um plano, não podia ir ao hospital. Eles estariam me esperando lá. Meu celular tocou novamente. O mesmo número desconhecido. "Alô? Senhor Lucas." A mesma voz feminina, mas agora com um tom sombrio. "Lamento informar que o senhor Carlos Mendes acaba de falecer. Senti o sangue gelar nas veias." Como foi?" "Parada cardíaca repentina. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram." Desconfiei imediatamente. Parada cardíaca. Repentina? Ou alguém havia chegado ao hospital antes de mim? "Entendo. Obrigado por avisar." Desliguei e olhei pela janela. O carro preto ainda estava lá, eu estava encurralado. E agora Carlos estava morto. Provavelmente assassinado, assim como Helena. Foi então que notei algo diferente no apartamento. Minha porta havia sido forçada. Alguém estivera ali. Corri para a estante de livros. O livro onde escondi o pendrive estava fora do lugar e o dispositivo havia desaparecido. Entrei em pânico. Sem o pendrive, não tinha provas. Era minha palavra contra a de Ricardo, o poderoso, filho de um empresário influente. Ouvi um barulho vindo da cozinha. Não estava sozinho no apartamento. Peguei silenciosamente um peso de mão que usava para exercícios em casa e caminhei cautelosamente na direção do ruído. Estava preparado para me defender. Ao virar a esquina, congelei. Ali, parada na minha cozinha, estava Helena. Não sua aparição translúcida, mas seu corpo físico sólido, real. Ou assim parecia. "Você não está morta?" As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Ela sorriu. O mesmo sorriso inquietante que me perseguia. "Oh, Lucas, eu estou muito morta." E então, diante dos meus olhos, seu corpo começou a mudar. A pele perfeita deu lugar a marcas roxas. No pescoço, os olhos vivos tornaram-se opacos, as bochechas afundaram. Em segundos estava diante de um cadáver em decomposição.
ainda sorrindo. E você logo estará também. Deixei o peso cair no chão com um baque surdo. Meus joelhos cederam e recuei até bater contra a parede. Helena, ou o que restava dela, avançou em minha direção, seu corpo decomposto se movendo de forma antinatural, como se fosse controlado por cordas invisíveis. Por que está fazendo isso comigo? Consegui perguntar, minha voz falhando. Ela inclinou a cabeça, um movimento que fez seu pescoço emitir um estalo repulsivo. Não estou fazendo nada com você, Lucas. Estou tentando te salvar. Me salvar? De quê? De se tornar como eu. Ela se aproximou mais, seu rosto agora a centímetros do meu. O cheiro de putrefação era insuportável. Você não se lembra de mim, não é? Franzi a testa, confuso. Deveríamos nos conhecer? Helena emitiu um som gutural que poderia ser uma risada. Frequentávamos a mesma academia há 2 anos. Eu era sua personal trainer por algumas semanas. Tentei vasculhar minha memória. Era possível? Eu tinha trocado de personal algumas vezes ao longo dos anos, mas não me lembrava de nenhuma Helena. Não me recordo. Claro que não. Você estava focado demais em si mesmo para notar os outros. Havia amargura em sua voz espectral. Mas isso não importa agora. O que importa é que Ricardo descobriu que você sabe a verdade. E ele vai te matar, assim como fez comigo. Um pensamento terrível me ocorreu. Foi você quem escondeu o pendrive no piso da sala de spinning? Eu tentei garantir que as provas sobrevivessem. Sua figura cadavérica começou a se dissipar, tornando-se translúcida novamente. E consegui até você perder tudo. Não foi minha culpa. Eles invadiram meu apartamento, protestei, sempre arrumando desculpas. Helena balançou a cabeça. Mas ainda há uma chance. Um vídeo não era a única prova que eu tinha. Meu coração acelerou. O que mais existe? Meu celular. Ela sussurrou. Nunca o encontraram, porque eu o escondi dentro de uma das bicicletas da sala de spinning, a última da fileira. Embaixo do selim há um compartimento pequeno. O celular está lá, com todas as fotos e vídeos que fiz das operações de Ricardo. Ouvi um barulho vindo da porta da frente. Alguém tentando abri-la. Helena olhou naquela direção alarmada. Eles estão aqui. Não há tempo. O que faço? Corra. Use a escada de incêndio pela janela da cozinha. Vá para a academia agora enquanto eles estão aqui. Pegue o celular e leve diretamente à polícia. Sua forma espectral começou a se desfazer. E Lucas, confie apenas em Patrícia. Ela era minha amiga. Ela sabe mais do que conta. A porta da sala estalou. Estavam arrombando. Helena havia desaparecido completamente. Sem pensar 2 vezes, corri para a cozinha, abri a janela e saí para a escada de incêndio. Desci o mais silenciosamente que pude, ouvindo vozes alteradas vindas do meu apartamento. Quando cheguei ao beco lateral do prédio, vi que o carro preto não estava mais na frente. Provavelmente porque seus ocupantes agora estavam no meu apartamento. Corri pelas ruas até me afastar o suficiente. Então peguei um táxi para a academia. Durante o percurso, minha mente trabalhava freneticamente. Quem poderia confiar? Helena dissera para confiar em Patrícia. Mas e se fosse uma armadilha? E se o espírito estivesse sendo manipulado de alguma forma por Ricardo? O táxi parou a 2 quarteirões da academia, a meu pedido. Aproximei-me cautelosamente, observando. A academia estava fechada àquela hora da noite, as luzes apagadas. Apenas a iluminação de emergência brilhava fracamente lá dentro. Lembrei que Carlos havia mencionado uma entrada de serviço nos fundos, que raramente era trancada. Contornei o prédio e, para minha surpresa, a porta estava entreaberta. Entrei, meus sentidos em alerta máximo. O lugar estava silencioso e escuro. Caminhei cautelosamente até a sala de spinning, rezando para que ninguém estivesse ali. A porta da sala estava fechada, mas não trancada. Abria devagar, espiando para dentro. Vazia. Entrei e fechei a porta atrás de mim, acendendo apenas uma luz lateral, suficiente para enxergar sem chamar muita atenção. As bicicletas estavam todas alinhadas, como soldados em formação. Fui até a última da fileira e examinei o selim. Não havia nenhum compartimento visível, mas quando pressionei as laterais do assento, senti um mecanismo se soltar. A parte superior do selim se destacou.
revelando um pequeno espaço dentro da estrutura. E lá estava, um smartphone antigo, modelo de 2 anos atrás. Peguei-o com as mãos trêmulas. A bateria estaria morta depois de tanto tempo, mas o cartão de memória ainda conteria as provas. Quando me virei para sair, a luz principal da sala se acendeu. Ricardo estava parado na porta, ao lado de um dos homens que vi no vídeo. "Boa noite, Lucas", disse Ricardo, sua voz calma e controlada. "Parece que encontrou algo que nos pertence." "Isso não pertence a vocês", respondi, recuando até a parede. "Pertencia a Helena. Helena não existe mais." Ricardo avançou lentamente, graças a uma infeliz decisão que ela tomou de tirar a própria vida. "Mentira. Eu vi o vídeo. Vocês a mataram." Ricardo sorriu. "Que vídeo? Não existe vídeo nenhum. Você está delirando, Lucas. Talvez esteja usando alguma substância que afeta sua mente. Anabolizantes, talvez. Causam paranoia, sabia?" O outro homem se posicionou estrategicamente, bloqueando qualquer rota de fuga. Estava encurralado. "As pessoas vão saber a verdade", falei, tentando ganhar tempo. "Já enviei cópias das provas para várias pessoas." Ricardo riu. "Mentiroso amador, se tivesse feito isso, não estaria aqui agora, arriscando sua vida por esse telefone." Ele estava certo, é claro. Eu não tinha enviado nada a ninguém. Tudo o que tinha era o celular em minhas mãos. "Sabe o que é mais irônico?" continuou Ricardo. "Você nem se lembra dela. Helena era completamente apaixonada por você. Falava de você o tempo todo, como você era dedicado, disciplinado. Ela até pediu para ser sua personal trainer, e você a trocou após algumas semanas, sem nem lembrar seu nome depois. Aquilo me atingiu como um soco. Era por isso que o espírito de Helena havia me escolhido, alguma conexão emocional do passado que eu havia esquecido completamente." "Chega de conversa", disse o outro homem impaciente. "Vamos acabar logo com isso." Ricardo concordou. "Sim, já perdemos tempo demais. Me dê o celular, Lucas, e prometo que será rápido e indolor. Caso contrário." Ele fez um gesto para o comparsa, que sacou uma faca de aparência assustadora. Naquele momento, a temperatura da sala despencou drasticamente. As luzes começaram a piscar, e o ar ficou denso, pesado. O perfume de lírio invadiu o ambiente, agora misturado com o cheiro de decomposição. "O que está acontecendo?" O homem com a faca olhou ao redor, nervoso. Uma a uma, as bicicletas ergométricas começaram a se mover sozinhas, seus pedais girando cada vez mais rápido, como se ciclistas invisíveis estivessem pedalando furiosamente. "Que porra é essa?" gritou o homem recuando. Uma figura começou a se materializar no centro da sala. Helena, em sua forma mais aterrorizante, o corpo em decomposição, a corda ainda pendurada em seu pescoço quebrado, os olhos vazios fixos em Ricardo. "Você", ela disse, sua voz soando como várias vozes sobrepostas. "Você me tirou tudo." Ricardo empalideceu. "Não é real", ele murmurou para si mesmo. "Não é real." Helena se moveu numa velocidade impossível, parando a centímetros de... "Ricardo, sou tão real quanto sua culpa." O comparsa entrou em pânico. Largou a faca e correu para a porta, mas ela bateu sozinha, trancando-se. Ele puxou a maçaneta desesperadamente, gritando por ajuda. Helena não desviou o olhar de Ricardo. "Você vai confessar seus crimes. Agora." "Vá pro inferno." Ricardo cuspiu as palavras, recuperando parte de sua coragem. Helena sorriu, um sorriso que não pertencia a este mundo. "Já estou lá, e agora você virá comigo. O que aconteceu a seguir ficará para sempre gravado em minha memória, por mais que eu tente esquecer." Helena avançou sobre Ricardo como uma força da natureza. Seu corpo espectral pareceu envolver o dele, como uma névoa tóxica. Ricardo gritou, um som agudo e desesperado que não parecia humano. Seu corpo começou a convulsionar, os olhos revirando nas órbitas. O comparsa continuava tentando abrir a porta, em pânico. "Me deixa sair, por favor, me deixa sair." Permaneci paralisado contra a parede, incapaz de me mover, incapaz de desviar, o olhar do horror que se desenrolava à minha frente. Ricardo caiu de joelhos, ainda envolvido pela forma espectral de Helena. "Eu confesso."
Ele finalmente gritou, sua voz embargada. Eu a matei, nós a matamos. Helena se afastou ligeiramente, mas continuou pairando sobre ele como um predador sobre sua presa. Continue, sua voz etérea ordenou. Ela descobriu sobre os anabolizantes, as drogas que vendíamos. Ricardo ofegou, tremendo incontrolavelmente. Substâncias experimentais proibidas. Ameaçou denunciar. Tive que silenciá-la. E Carlos? Perguntei, encontrando minha voz. Ele sabia demais. Ricardo mal conseguia falar agora. Mandei segui-lo. Quando ele falou com você no bar, soube que precisava ser eliminado. O comparsa havia desistido de abrir a porta e agora estava encolhido no canto, chorando como uma criança. Grave, sussurrou Helena, olhando para mim. Grave tudo. Lembrei do celular em minhas mãos. Destravei a tela. Milagrosamente ainda tinha alguma carga e comecei a gravar a confissão de Ricardo. Quem mais estava envolvido? Perguntei. Meu pai sabia de tudo. Ricardo parecia quase aliviado por finalmente confessar. Ele financiou a operação. Os anabolizantes vinham de um laboratório clandestino no exterior. Corrompemos 2 policiais para abafar qualquer investigação. E houve outras mortes. Outras? Helena se aproximou novamente, fazendo Ricardo se contorcer de medo. 2 clientes morreram por complicações cardíacas. Encobrimos tudo. Fizemos parecer que eram problemas de saúde não relacionados. Continuei gravando, enquanto ele despejava detalhes sobre toda a operação criminosa. Nomes, datas, valores. Era mais extenso e sórdido do que eu imaginava. De repente, ouvimos sirenes se aproximando. A polícia, disse o comparsa, um lampejo de esperança em seus olhos. Helena olhou para mim. Patrícia, ela disse simplesmente. Compreendi imediatamente. Helena havia mencionado que Patrícia era confiável. De alguma forma, ela deve ter sido alertada sobre o que estava acontecendo. As sirenes ficaram mais altas, parando em frente à academia. Ouvi vozes e passos apressados entrando no prédio. Eles não vão acreditar em você, Ricardo disse, recuperando um pouco de compostura. É a sua palavra contra a minha. Sou um empresário respeitado. Você é apenas um maluco que invadiu minha academia à noite. Levantei o celular. Tenho sua confissão gravada e tenho as provas que Helena coletou. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Com um movimento súbito, ele se levantou e avançou em minha direção. Me dê isso. Antes que pudesse me alcançar, Helena interveio. Seu espírito atravessou o corpo de Ricardo, que imediatamente caiu no chão, convulsionando novamente. A porta da sala de spinning foi arrombada. Vários policiais entraram, armas em punho. Polícia! Mãos ao alto! Levantei as mãos, ainda segurando o celular. Tenho provas de assassinato, disse imediatamente. Esse homem confessou ter matado Helena Soares há 2 anos e Carlos Mendes hoje. Um dos policiais, uma mulher de meia idade com postura de autoridade, se aproximou cautelosamente. Sou a delegada Márcia Oliveira. Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas aqui. Tenho tudo gravado, repeti mostrando o celular. E este celular pertencia a Helena Soares. Contém provas de um esquema de venda de anabolizantes ilegais. Ricardo, ainda no chão, começou a rir histericamente. Vocês não estão vendo? Não. Estão vendo ela? Os policiais trocaram olhares confusos. Olhei ao redor. Helena havia desaparecido. Ele está delirando, disse o comparsa, tentando se aproveitar da situação. Esse cara invadiu a academia e nos atacou. Ricardo tentou se defender e teve algum tipo de ataque. Precisamos de uma ambulância. A delegada me observou com desconfiança. Senhor, vou precisar que me entregue esse celular. Hesitei por um momento, temendo que as provas desaparecessem, mas não tinha escolha. Entreguei o dispositivo. Há também um vídeo, acrescentei. Da noite em que Helena morreu. Estava em um pendrive, mas eles o roubaram do meu apartamento. Ele... Está louco? Ricardo gritou, agora sentado no chão. Completamente insano. A delegada fez um gesto para que 2 policiais o segurassem. Acalme-se, senhor Ribeiro. Vamos esclarecer tudo na delegacia. Enquanto éramos todos escoltados para fora, notei Patrícia parada na recepção observando. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela fez um pequeno aceno com a cabeça.
Na delegacia, passei horas prestando depoimento, contando toda a história, embora tenha omitido a parte sobrenatural. Disse apenas que havia encontrado pistas deixadas por Helena, que me levaram a descobrir a verdade sobre sua morte. O celular de Helena provou ser uma mina de ouro de evidências. Além de fotos e vídeos documentando a operação de venda de anabolizantes, havia também um diário digital onde ela registrava suas suspeitas e descobertas, incluindo detalhes sobre as ameaças que vinha recebendo. Ricardo e seu comparsa foram detidos. O pai de Ricardo, Marcelo Ribeiro, foi localizado no exterior e um pedido de extradição foi iniciado. Os 2 policiais mencionados na confissão também foram investigados. 2 semanas depois, recebi um telefonema da delegada Márcia. "Senhor Moreira, encontramos o pendrive", ela disse. "Estava escondido na casa de um dos seguranças de Ricardo. O vídeo confirma exatamente o que você descreveu. Eles realmente assassinaram Helena Soares e forjaram um suicídio." Senti um imenso alívio. "E quanto aos outros casos? Os clientes que morreram?" "Estamos investigando tudo. Parece que você ajudou a desvendar um esquema criminoso muito maior do que imaginávamos inicialmente." "Obrigada por sua coragem." Agradeci e desliguei. Olhei pela janela do meu novo apartamento. Não podia continuar no antigo depois de tudo. O que aconteceu? A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente. O perfume de lírio subitamente preencheu o ambiente. Virei-me lentamente. Helena estava lá, mas não em sua forma aterrorizante. Parecia em paz. Seu corpo não mostrava sinais de decomposição ou violência. Era apenas uma jovem mulher com um leve brilho ao seu redor. "Obrigada", ela disse, sua voz agora serena. "Você fez o que eu não consegui." "Por que eu?", perguntei. "Por que me escolheu?" Ela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. "Porque sob toda aquela obsessão por aparência e controle, vi alguém com um senso de justiça, alguém que poderia fazer a diferença." "Eu nem me lembrava de você", confessei envergonhado. "Não importa mais." Ela começou a se desvanecer, lentamente. "Agora posso seguir em frente. E você também." "Helena", chamei antes que desaparecesse completamente. "Eu sinto muito por não ter notado você antes. Seu último sorriso foi a coisa mais linda e triste que já vi. Às vezes precisamos morrer para finalmente sermos vistos." E então ela se foi. O perfume de lírio permaneceu por um tempo. Depois se dissipou gradualmente. Voltei a frequentar a academia alguns meses depois. Uma diferente, do outro lado da cidade. Ainda me exercito regularmente, ainda cuido da minha aparência. Mas agora, noto as pessoas ao meu redor. Aprendo seus nomes, pergunto sobre suas vidas, ouço suas histórias. E em algumas noites, quando estou sozinho levantando pesos, tenho a sensação de não estar realmente só. Um leve perfume de lírio no ar, um sopro gelado na nuca, um movimento quase imperceptível pelo canto do olho. Não tenho medo. Helena não veio para me aterrorizar, mas para me salvar de um destino terrível, sim, mas também de mim mesmo. Às vezes, os verdadeiros fantasmas não são os mortos que nos assombram, mas as partes de nós mesmos que nos recusamos a ver. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.